Muito bem. É curioso a gente passar, é curioso a gente passar historicamente pelo assunto. No dia 19 de junho de 1991, Pablo Escobar, o então grande líder dos cartéis da Colômbia, morria. 35 anos depois, e olha só como são as coisas, num domingo, dia 21 de junho, só 2 anos depois, 2 anos e 35 anos depois, a gente fala sobre um cenário onde, no país vizinho, uma eleição é marcada por segurança pública, e é, de fato, desde a década de 90, a eleição mais violenta em décadas. Abelardo de la Espriella venceu o segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia, agora ele vai ser o próximo presidente do país a partir de 7 de agosto, que é quando termina o período de transição. Isso representa uma mudança no comando político colombiano. Gustavo Petro é o atual governante e é o primeiro governante de esquerda, alguns dizem da história da Colômbia, certamente em décadas. Isso marca, então, o retorno, depois de apenas um mandato à esquerda, de direitistas à frente da Colômbia. Ao Palácio de Nariño, Espriella superou Iván Cepeda em uma disputa definida por margem reduzida. Cepeda era o candidato de Petro, não tem reeleição na Colômbia. Um pouco mais de 250 mil votos, realmente margem fina, de acordo com os resultados divulgados pela autoridade eleitoral colombiana. O presidente eleito recebeu cerca de 12.950.000 votos, 49,66% dos votos válidos. Cepeda obteve 12.700, ou melhor dizendo, aí ia ser muito pouco, né? Aí a margem ia ser muito grande. 12.700.000 votos. Espriella é o tipo outsider na política colombiana, apelidado El Tigre, um advogado e empresário de 47 anos que teve aí o apoio de Trump, e isso por si só já manda um recado importante. Nesse segmento a gente vai passar pelos detalhes do que aconteceu de fato na eleição e depois também puxar o fio da meada para discutir isso de uma forma mais abrangente. Afinal de contas, é uma eleição que tem muito a ver com o que acontece no continente e com as pautas que permeiam para muito além da Colômbia, mesmo o Brasil e outros países pela região. Segurança pública, combate ao narcotráfico, fortalecimento das forças de segurança e recuperação do controle estatal em áreas afetadas pela atuação de grupos armados. Mesmo derrotado, Cepeda vai passar a ter assento no Congresso da República, tá? Vale a pena acrescentar, isso é uma previsão que vem da legislação colombiana. Para começar a desdobrar o assunto, a gente tem o pronunciamento, então, de Espriella, quando da sua vitória. Temos alguns dos trechos, vamos conferir um deles, onde ele falava que o Estado deve recuperar a presença em regiões onde a autoridade pública enfrenta dificuldade. Vamos lá. A quienes han sembrado violência, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años. Su tiempo se acabó. La autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado. No habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley. É um debate de longa data, afinal de contas, a Colômbia tem sido atormentada por organizações como as próprias FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, por décadas. Depois de se desmobilizar em 2016, essa guerrilha de origem comunista veio até ainda dissidências ativas, operando em vastas áreas do território colombiano, como uma espécie de Estado paralelo. O tipo de coisa que se viu também com outros grupos armados, desde cartéis até mesmo outra que também tem origem comunista, o Exército de Libertação Nacional, ELN. Ele chegou a falar também a respeito de mensagens quanto a organizações criminosas e redes de narcotráfico. A gente tem aqui mais um dos trechos dos discursos, ou do discurso de Espriella. A los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes de la República.
Aí está então o discurso, e pode-se ver que ele também fazia o discurso atrás de um vidro à prova de balas. Não à toa, como eu dizia anteriormente na introdução do programa, é a eleição presidencial mais sangrenta em décadas, conforme se viu mesmo um dos candidatos, Miguel Uribe, ser assassinado ao longo do processo. A gente vai passar por isso em um instante, mas temos antes aqui, então, os elogios dos dignatários internacionais a respeito do assunto. São muitos, a gente fez uma seleção para passar de alguns. Afinal de contas, gera, claro, manifestações mundo afora, da Europa a outras regiões. A gente começa aqui com Donald Trump, Marco Rubio e Giorgia Meloni publicando as mensagens. Vamos lá, eu vou citando e você passa comigo. Trump falou he won big, ele ganhou o grande. Eu vou falando, você vai passando comigo, por favor, Daniel. A gente tem Marco Rubio, Giorgia Meloni, aí está então Marco Rubio, Giorgia Meloni, todos publicando mensagens, parabenizando ele depois da divulgação dos resultados. Aqui a gente tem também Javier Milei, da Argentina, Daniel Noboa, do Equador, Santiago Penha, do Paraguai, José Antônio Cast, do Chile, Rodrigo Paz, da Bolívia, Tito Asfura, Honduras, José Raul Molino, Panamá, Laura Fernandes e Luiz Abinader. De forma interessante, o gancho que a gente pega não é só noticiar os elogios que vêm por parte deles, sem trazer para isso perspectiva. Quando se fala a respeito disso, a gente vê na América Latina esses líderes que elogiaram sendo uma reversão eleitoral que acontece ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. Se pegar o Milei eleito em 2023, a gente pode colocar aí, como faz pouco tempo, né, parece mais, coisa de 4 ou 5 anos onde o continente se redesenhou. A gente viu também Maria Corina Machado da Venezuela e Keiko Fujimori no Peru, duas que esperam poder estar à frente dos seus países. Petro ainda aguarda, vai ter uma confirmação definitiva dos resultados que acontece entre hoje e quarta-feira. Cepeda e Petro ainda pedem a conclusão, aguardam esse processo. Esprieja pede que se seja reconhecido plenamente o resultado das urnas. Mas, a não ser em circunstâncias extraordinárias, não creio que seja de se esperar que vá haver algum tipo de mobilização em grande parte de Petro. No primeiro turno, teve até debate sobre isso. Esprieja falava que as Forças Armadas tinham que garantir a integridade do resultado das eleições. Eu quero trazer alguns números interessantes conforme tem a reação dos mercados, e esse por si só é um número interessante, conforme se fala em maior previsibilidade para investimento e, claro, a falta da necessidade de ter que se precaver contra o crime, conforme o Estado retoma regiões antes dominadas pelo crime organizado. Mas, além disso, acrescento o seguinte: em 2024, o número de vítimas de artefatos explosivos aumentou quase 90% em relação ao ano anterior, segundo dados compilados por organizações humanitárias e reportados pela imprensa colombiana. Mais de 100 mil pessoas confinadas à força ou sob restrições de mobilidade, 200 mil deslocados internamente apenas naquele ano, em 2024, quando houve uma elevação de encontros, atritos com o ELN, região ali na fronteira com Zulia, na Venezuela, região de Arauca. Até novembro de 2025, a Polícia Nacional e o Ministério da Defesa registraram 12 mil homicídios, que é o maior número desde 2015, segundo dados divulgados pelo El Tiempo, que é talvez o principal jornal da Colômbia. É interessante ver uma análise, eu até lia o Leonardo Coutinho, que trabalha no Center for Secure and Free Society, mas também já esteve no programa anteriormente e eu referencio com frequência. Ele falava que isso era uma eleição, melhor dizendo, que não era tanto sobre esquerda e direita, quanto sobre uma vitória do básico e do senso comum e da falta, ou melhor dizendo, de um retorno a um momento na Colômbia onde o combate ao crime organizado não era marginalizado como algum tipo de atitude extrema. E eu lia, Daniel, a gente tem aquele mapa, eu coloquei mais tarde na pauta, e não sei se a gente tem ele aqui com facilidade, um mapa, aparentemente não temos, pedi que a gente inclua, se possível, está ali no final da pauta, um mapa que também destaca essa questão da mudança política na América Latina, conforme esse discurso se torna mais e mais comum. Bem, à luz disso, eu não poderia deixar de chamar gente com calibre, com estofo para discutir um assunto com a profundidade que ele merece. Então, na sequência, eu recebo aqui Ernesto Araújo, amigo do canal e ex-chanceler brasileiro. É uma honra para a gente sempre poder ter a análise do ministro. Então, vamos fazer o seguinte, chama a entrevista e eu discuto agora com Ernesto Araújo as eleições na Colômbia. Bem-vindo novamente, ministro, sempre uma satisfação receber o senhor. E a gente está vendo, então, uma eleição na Colômbia que foi pontuada por muitos como histórica, por uma série de questões circunstanciais. Petro havia sido o primeiro líder à esquerda na Colômbia em décadas e foi revertido em um mandato esse domínio, então, da esquerda na América Latina. Bem, a América Latina eu estou forçando, mas é para pegar o gancho do que eu quero dizer. Na Colômbia, mas isso faz parte de um movimento de mudança na América Latina. Eu citava aqui os líderes que congratulavam ele e são líderes eleitos: Paz, Milei, Cast, Asfura.
consequentemente. Então eu queria abrir nossa conversa te perguntando sobre o quanto você vê como simbólica essa eleição na Colômbia de uma tendência na região. Pois não, Marcos, também uma alegria sempre estar aqui com você, um excelente trabalho aqui do Epoch Times. Bom, Colômbia é um país fundamental para tudo de ruim que aconteceu na América Latina e para tudo de bom que pode voltar a acontecer. A Colômbia foi, durante décadas, não só um país-chave no narcotráfico, portanto, no crime organizado, mas também um país-chave na interpenetração e na coalizão muito íntima entre o narcotráfico e outras formas do crime organizado e os movimentos de esquerda, né? Movimentos revolucionários, marxistas, uns mais, outros menos, mas todos eles de esquerda, todos eles, no fundo, marxistas. A Colômbia foi um dos principais laboratórios disso que é a grande expressão do Foro de São Paulo, que é o comunismo com a bandidagem. E tanto que o Gustavo Petro é um pouco um símbolo disso, né? Ele foi membro de uma guerrilha de extrema esquerda na Colômbia e que, né, nos anos 80 invadiu o Supremo Tribunal Federal da Colômbia e matou todos os juízes da Suprema Corte colombiana e outras pessoas, né? Ele não estava na ação nesse dia, né? Mas fez parte disso, nunca negou. Então, é muito simbólico nesse sentido, mas é um centro, foi um centro gerador, primeiro, né, dessa coalizão crime com esquerda, e segundo, do combate a isso, né? A Colômbia foi também o símbolo de um combate bem sucedido ao crime organizado, o que dependeu, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de duas coisas: a presença de uma direita sólida, muito sólida, na Colômbia, na figura de presidentes como Pastrana e Uribe, e de uma aliança com os Estados Unidos, né? O famoso Plano Colômbia foi uma aliança com os Estados Unidos, costurada pelos colombianos, pela direita colombiana, fundamentalmente, né? E a Colômbia também foi, então, onde tudo, enfim, começou ou continuou a dar errado a partir de coisas que estavam dando errado na Venezuela, no Brasil, quando, em 2016, um presidente de direita, mas que se afastou da direita, uma espécie de centrão colombiano, o Santos, ele, no fundo, fez um acordo com as Farc, né, com a principal guerrilha de esquerda narcotraficante, socialismo narcotraficante colombiano, para que eles se incorporassem ao processo político. Fez um acordo, o acordo foi rejeitado num plebiscito popular, né, mas não contentes com isso, as forças que queriam esse acordo conseguiram passá-lo no Congresso. Isso levou à deterioração do quadro de segurança e do quadro político na Colômbia, levou à eleição do Petro. Então, agora é uma maneira de corrigir tudo isso, no caso da Colômbia, dentro de uma grande correção que está acontecendo no conjunto da América Latina, ou pelo menos da América do Sul, na América Latina em geral, né? Tem Honduras, a República Dominicana, vários países que você mencionou, onde o narcossocialismo está perdendo suas bases, né? E onde estão surgindo, então, novas propostas, novas figuras, novas lideranças, novas ideias, né, que estão permitindo uma esperança de vitória contra esse esquema narcossocialista. Então, né, na América Latina, o que está acontecendo? A esquerda e a direita estão tomando muito solidamente a forma de esquerda querendo manter diferentes formas de aliança com o crime, direita querendo combater isso. Essa é a direita, essa é a identidade da direita latino-americana hoje, e com a Colômbia ela dá mais um passo. Aqui eu tenho até o mapa, eu pedi a produção mais cedo, e a gente tem então o mapa que a gente comentava, isso é retirado do G1, mas que mostra a inclinação política dos governantes pela região. É interessante a gente pontuar essa tendência. Ernesto, até quando eu estava preparando a pauta, eu lia um texto de um amigo em comum, né, o Leonardo Coutinho, que hoje atua no Center for Security and Free Society, e claro, motivo de orgulho para o Brasil que ele seja diretor executivo de um dos principais think tanks lidando com a América Latina. E ele pontuava uma coisa que eu achei muito interessante, onde ele falava que o Espriella veio à frente não só porque ele mobilizou direitistas, mas porque ele conseguiu traduzir, numa linguagem eleitoral, uma exigência que o establishment colombiano preferia tratar como nostalgia autoritária: segurança para se mover, produzir, investir, plantar, viajar e construir negócios, uma vida sem pedir permissão ao crime.
O texto é interessantíssimo, não vou ler ele inteiro porque é muito longo, mas fala: Colômbia vota por um retorno ao básico, segurança, estabilidade e prosperidade. Então eu queria também te perguntar a respeito de como esse discurso, que parece comum também com outros governantes na região, tem progredido. Você parece ver um cenário onde a segurança pública avança ao ponto de ser o assunto definitivo, não só nesses lugares, mas como indicam as pesquisas também no Brasil? Certamente, Marcos, eu acho que esse é o grande tema, vai ser, acho que o grande tema na eleição no Brasil. Ele tem a ver com a segurança das pessoas, tem a ver com a economia e tem a ver com outros problemas, corrupção, sobretudo, né? Tenho insistido muito nessa visão de que crime organizado e corrupção são a mesma coisa, né? Insegurança jurídica, manipulações jurídicas, tudo isso faz parte, eu acho que, do mesmo complexo, e um complexo que é péssimo para a economia. Então não tem aquele discurso assim, precisamos deixar como está para a economia funcionar, não, né? As economias desse narcossocialismo também não estão funcionando. Não, tem vários aspectos interessantes no perfil do Abelardo de la Espriella. Ele é uma espécie de um outsider, né? E ele fez exatamente o que você mencionou, ele consegue uma popularidade muito grande, com uma firmeza muito grande de discurso, de propostas, que obviamente lembra muito para nós, Brasil, a experiência da campanha do presidente Bolsonaro em 2018, né? E com diferenças. Acho que a Colômbia, ela nunca... porque no Brasil o professor Olavo falava muito, olha, não adianta só a cereja do bolo, né, que é a presidência. Na Colômbia, a esquerda capturou a cereja do bolo com a presidência, nesse mandato do Petro, e tem muito poder dentro do país, mas nunca capturou o conjunto do sistema político, das instituições na Colômbia, numa profundidade como o sistema de esquerda, de poder, capturou no Brasil, ou capturou no México, né? Na Colômbia não foi tão fundo, não foi tão longe. Então, há toda uma coleção de grandes líderes na Colômbia, os ex-presidentes, Pastrana e Uribe, que não podem mais concorrer, porque na Colômbia só pode ser presidente uma vez, né? Mas que tem mantido um perfil político e uma capacidade de interpretação e de ação política dentro do país, de coordenação muito grande, com uma visão muito clara de direita, conservadora, né, conservadora em todo o espectro, né, não essa coisa, conservador só aqui ou ali, mas, né, brincando de flertar com o establishment, né, em nome de pragmatismo, do que quer que seja. Não, a Colômbia é uma dimensão muito sólida do que é o conservadorismo. Ex-presidente Ivan Duque, que eu tive a honra de conhecer, com quem conversei algumas vezes, uma grande liderança nesse sentido também. Então, essas lideranças prepararam, digamos, eu acho que essa vitória do La Espriella. Tem a Maria Fernanda Cabal, uma senadora colombiana excelente, que foi aluna do professor Olavo de Carvalho, cita muito o professor Olavo, né? E isso até dá um pouco de tristeza na gente, porque a gente vê no Brasil, apesar do professor Olavo ser brasileiro, a gente não conseguiu transpor para o sistema político, né, essa mesma solidez e profundidade de pensamento que tem na Colômbia. Então, eu acho que o que há é uma convergência de uma figura popular, né, a esquerda chama populista, né, porque a esquerda perdeu o povo, né, então... populista é quando a esquerda perde, né? Quando a esquerda perde o povo, né, votou errado. Bom, a esquerda não é popular. Então, a convergência então, de um candidato popular com uma linguagem que chega ao povo e uma base teórica, de ideias, de coordenação, de ação muito sólida. Para concluir, eu queria também trazer isso à tona quando a gente fala da política americana, porque enquanto se discutiu isso a partir da luz de segurança pública, outro dos aspectos interessantes é quando se fala disso em termos de influência geopolítica. Os Estados Unidos têm priorizado nesse mandato a América Latina, uma coisa que é encapsulada em duas iniciativas principais, me parece, do governo americano. A Operação Southern Spear, Lança do Sul, que é a que lida com os ataques usando as forças armadas contra organizações terroristas ou cartéis assim designados pelos Estados Unidos, o caso que a gente viu com Venezuela, Caribe, a costa do Pacífico, do México. E outra é a iniciativa Escudo das Américas, tentando coordenar com governos locais em diferentes países esse tipo de iniciativa. Através disso a gente viu, por exemplo, o Exército atuando junto com o Exército do Equador, do governo de Noboa.
Quando essa iniciativa foi lançada, as 3 ausências notórias eram México, Brasil e Colômbia, que são também 3 países críticos quando se fala no combate ao crime organizado. Então, dessa perspectiva, o que esperar, na sua análise, ministro, a respeito de como essa eleição do Esprieja pode vir a fazer com que os Estados Unidos tenham mais presença no combate ao crime organizado por toda a região e, claro, a Colômbia sendo o principal produtor de cocaína do mundo, tem um quê a mais quando se discute o assunto. Perfeito, Marcos. Então, agora existe uma base em praticamente toda a América do Sul, né, todo o arco oeste, digamos, da América do Sul, né, desde a Argentina até o Canal do Panamá, de governos comprometidos com o combate ao crime organizado a partir de uma aliança com os Estados Unidos e uma aliança entre eles. Né? Isso é muito importante também, as direitas na América Latina, em todos os últimos momentos, desde os anos 90, trabalharam separadamente. Né? Então, a maioria delas não reconheceu o tema, né, do Foro de São Paulo, essa associação do crime com as esquerdas, né? Então, não tinham a visão e não tinham a coordenação entre elas. A gente começou a tentar fazer isso nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, mas agora é que realmente acho que nós temos uma imensa janela de oportunidade, né, com uma consciência coletiva, e eu, assim, tenho, enfim, diferentes trabalhos, sobretudo através do Foro Madrid, né, que é organizado pelo Vox, da Espanha. Tenho tido a oportunidade de conhecer muitas dessas lideranças, dessas novas direitas na América Latina, e todas têm essa consciência de quem é o inimigo, né, que é o Foro de São Paulo, uma coordenação narco-socialista. Segundo, de que é necessário uma união de todas essas direitas, tem que trabalhar em conjunto, né, tendo esse foco, né, no combate ao crime, no combate a todas esses tentáculos do crime, inclusive na política. E terceiro, que é preciso uma inserção no Ocidente democrático e especificamente uma aliança com os Estados Unidos da América. Né? Tudo isso é uma consciência que perpassa todos esses países. Né? Então, o Brasil tem tudo para entrar nisso, se tivermos um governo com a mesma visão. No momento não tem, mas então a base de ação hoje já é muito forte em si mesma, né? O crime já vai sofrer muito, acho que nesses próximos meses na América Latina, não só o combate logístico, né, mas o combate financeiro, aos circuitos financeiros do crime, e o combate às grandes chefias, né, do crime organizado. Espera-se que comece a chegar nas chefias e comecem a ser reveladas, né, as conexões. Isso é fundamental que aconteça. Então, mesmo o Brasil ainda não estando, né, nessa proposta, já vão começar a surgir várias pressões, né, já estão surgindo, né? Outro dia a polícia brasileira foi agir lá contra o Tren de Aragua, justamente depois dos Estados Unidos começarem a agir dentro da Venezuela, né, contra o Tren de Aragua. Então, mas é claro que existe um limite para aquilo que o governo brasileiro atual vai fazer nesse sentido. Mas, então, eu acho que o crime já está, claro, na defensiva na América Latina, e existe uma possibilidade do Brasil integrar esse combate, se tivermos um governo de direita, comprometido com o combate ao crime, mas existe um perigo, né, que é todo esse crime espirrar para o Brasil, né, se ele passa a ser realmente perseguido de uma maneira eficiente, né, desde a Argentina até a Colômbia, até a Venezuela e até a América Central, né, o que sobra como plataforma? Será que vai sobrar o Brasil? Será que vão ver dessa maneira? Então, é um risco. Mas é, sobretudo, uma oportunidade, eu acho, dependendo, obviamente, de nós termos uma liderança política, um governo que tenha como prioridade, né, o combate ao crime. Bom, a gente agradece imensamente, então. Acabamos de ver a análise do ex-chanceler brasileiro, Ernesto Araújo. Sempre um prazer e uma honra receber o senhor. Muito obrigado, então, ministro.